A gente fala aqui com o senador Carlos Viana, ele é vice-líder do governo no Senado. Senador, um prazer ter o senhor aqui no CNN 360. Acho que é a sua estreia aqui comigo no 360, então seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. Meu abraço a você. Uma satisfação muito grande participar mais uma vez no jornalismo da CNN. Muito obrigado. Maravilha. Senador, então eu já começo aqui lançando para o senhor esse movimento que foi aí a polêmica do final de semana e que está inaugurando a Semana na Política, né? Falo do ato bastante cheio do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, no qual o presidente passeou ali com motociclistas, falou à população do Rio, nós transmitimos tudo aqui, mas ao lado dele estava o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, de novo sem a máscara, louvando ali aquele agrupamento de pessoas. Isso fez com que ele voltasse para a mira pesada da CPI. Justificável ou não um pedido de reconvocação? Bem, ele vai ser chamado a depor novamente na CPI na condição de ministro que foi da Saúde. O fato da participação dele, particularmente em toda a movimentação do Rio de Janeiro, dos motociclistas, mesmo sendo um general que está na ativa ainda, mas dispensado dos serviços, isso não faz diferença. A CPI tem de ouvi-lo, naturalmente, como quem tomou decisões. A participação do general em eventos que ele considera correto ou não é uma decisão dele, Daniela. Não vai ser por isso que a CPI irá novamente ouvir o general Pazuello, ex-ministro da Saúde. Agora, o senhor é de um partido de centro, o senhor tem um perfil muito moderado, a gente acompanha o trabalho. O senhor acha perigoso essa mistura, esse encontro ainda, o senhor fala, ele estava ali como pessoa, como cidadão, mas esse encontro ainda que sutil, na visão do senhor, entre a política e o exército, ele é saudável para um país que tem uma democracia tão jovem quanto a nossa, senador? Existe uma corrente de pensamento que ainda está, Daniela, lá na ditadura, né? Na visão dos militares brasileiros, como eu fui um dia como cidadão durante os 2 últimos anos do governo militar. Se há algo que eu posso dizer com muita clareza para todos os nossos telespectadores, para você, da minha convivência com os militares, é de que há uma força no Brasil, seja do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, muito profissionais. Os militares brasileiros não querem, não caminham e não apoiariam nenhum tipo de intervenção militar. Não há mais lugar no mundo para isso. Isso eu digo com muita clareza. Todas as vezes que a política tenta se apropriar dessa menção, ou quando surgem comentários na imprensa de que o Exército... Olha, eu posso dizer para você que os militares estão longe de toda essa polêmica. O que nós temos, repito, é uma força muito profissional que, inclusive, se amparada, financiada da forma correta dentro do orçamento, pode produzir para o Brasil muito mais do que apenas as discussões políticas. Podem produzir patentes. Vocês vejam bem, a questão da Embraer, por exemplo, nasceu de um programa da aeronáutica no governo militar. Você tem as grandes fabricantes brasileiras, por exemplo, de carros de combate, mais conhecidos como tanques, que podem ser vendidos aí em valores muito altos. Então, nós precisamos começar a entender que as Forças Armadas brasileiras têm uma visão profissional, constitucional do país, não participarão de nenhum tipo de tentativa de intromissão na política. Eles entendem claramente que isso é nosso. Somos nós quem temos que amadurecer em toda essa história. Então, a proximidade de um general como ministro, isso é uma tradição que vem não só do presidente Bolsonaro, mas desde a República no Brasil, desde Deodoro da Fonseca. Agora, o ato dele é errado, eu digo para vocês que, como cidadão, ele pode participar do que quiser. Ele não estava lá na condição de general que representa qualquer tipo da instituição militar. Pelo contrário, ele estava lá como ministro da Saúde. É certo o que ele fez? Eu vou dizer claramente para vocês, eu não concordo. Eu penso que tanto o presidente quanto o ministro da Saúde, e nas reuniões que eu participo no Palácio do Planalto, eu deixo isso muito claro, tem que se usar máscara, tem que se evitar a questão da aglomeração. Perfeito. Nós sabemos que é isso que funciona até a chegada da vacina. Fora isso, não há o que se fazer. Então, a minha opinião é de que são gestos que poderiam ser feitos
de uma maneira diferente como exemplo de combate à pandemia. Perfeito. Senador, vou apresentar o senhor novamente para o nosso telespectador. Você está chegando agora? Nós estamos com o senador Carlos Viana, ele é do PSD de Minas Gerais, ele é vice-líder do governo no Senado, está avaliando essa semana que começa quente na política com previsão de depoimento na CPI. Senador, peço sua ajuda a partir de agora. A gente faz essas entrevistas sempre com um horário acertado, bonitinho, para não dar mais tempo para um do que para o outro. Ouvimos governistas, oposicionistas, integrantes de centro e a fila para falar com o senhor está enorme. Então, quanto mais editadas puderem ser as nossas perguntas e as respostas do senhor, melhor que a gente gira. Vem para cá o nosso âncora em Brasília, Kenzo Matida, o senador, chegando para cá, para que todos possam ver o senador e o Kenzo. Kenzo, o senador é seu, está à disposição. Obrigado, Dani. Senador, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de lhe questioná-lo sobre esse direito que a capitã Cloroquina, ali como ela é conhecida, a médica Mayra Pinheiro, ganhou ali no Supremo Tribunal Federal de permanecer calada se for questionada a algum dos fatos que aconteceram ali no Ministério da Saúde entre dezembro do ano passado, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, exatamente no período em que aconteceu aquele colapso, que ocorreu aquele colapso lá no Amazonas por conta da falta de oxigênio. Se ela se utilizar desse recurso amanhã, senador, o senhor não acredita que isso abre precedentes de que houve um negligenciamento do governo federal nas ações? Não, Kenzo, boa tarde, obrigado pela pergunta. A CPI, ela pode prestar um grande trabalho ao Brasil se ela indicar um relatório onde ela faça uma análise geral do que aconteceu no país para chegarmos a essa tragédia. Tanto o Omar Aziz quanto o senador Renan Calheiros são políticos muito experientes, já perceberam que a intenção inicial demonstrada nas entrevistas pela oposição de culpar o presidente não vai levar a nada, porque tudo que está sendo falado na CPI já foi divulgado pela imprensa. A população brasileira já sabe. Então, hoje, a tentativa, ou melhor, o novo rumo da CPI é começar a fazer o papel dela, que é entregar ao Brasil um documento extenso, profundo, onde a gente não cometa mais erros no futuro. As questões de não se falar na CPI, a buscar o STF, surgiram justamente por conta desse desejo inicial, dessa proposta inicial de se condenar o Palácio do Planalto. Ora, naturalmente que as pessoas, diante disso, vão buscar o direito de ficar em silêncio. Então, na minha opinião, não há, em hipótese alguma, qualquer tipo de confirmação ou negação. Há um silêncio para quem quer colaborar, como o general Pazuello, em esclarecer o que aconteceu, não em dar sequência a uma pré-condenação, como estava sendo proposto desde o início. Perfeito. Vem para cá, Renata Agostini, nossa analista, senador, já à disposição também. Renata. Senador, nessa linha que o senhor coloca agora, que é uma defesa de uma linha propositiva, então não vamos expiar os pecados até agora, vamos então expor o que precisamos fazer para que o país não repita erros. Essa linha não vai então contra o que os aliados do Palácio do Planalto têm defendido, que é precisamos olhar para os estados, porque ali sim reside o responsável pela situação que ao fim e ao cabo nós chegamos. Os aliados do Palácio do Planalto têm defendido bastante isso na CPI, de que o governo fez o que deveria ter feito, por exemplo, distribuiu o dinheiro, foram os governadores e os prefeitos que não agiram como deveriam diante dessa condição que foi dada pelo próprio governo. Olha, a liderança do governo, boa tarde, ela não tem trabalhado em julgar a culpa para nenhum dos lados. Não é isso. Fernando Bezerra, nós temos conversado muito, a política hoje correta é conceitual. O que é isso? A CPI está ali para fazer uma análise do que aconteceu no Brasil ou está ali para condenar o presidente da República, o Palácio do Planalto, o que for? Esses são os pontos que precisam ser colocados. O Senado, como casa legislativa, tem a obrigação de produzir um relatório, e eu acredito que será feito, muito mais amplo do que apenas uma proposta político-partidária. Tanto que, desses últimos dias para cá, por exemplo, há, por parte da CPI, a busca de um novo caminho. Internamente já se discute que não se chegou ao que queria, que era dizer, o presidente é culpado, o ministro Pazuello é culpado. Ele mentiu. Bem, isso daí quem vai dizer são os fatos. São as investigações e os números. Né? É uma opinião
É um posicionamento confirmado? Não. Nós temos que colocar com clareza que essa tragédia, ela não tem um lado só. Essa tragédia tem vários lados. Observava vocês falando há pouco sobre a questão do Butantan. Por que se concentrou apenas em 2 laboratórios e não se colocou um grande programa nacional de imunização e produção de vacinas, como aqui a Fundação Ezequiel Dias, que produz soro, como nós temos agora os laboratórios veterinários, né? Ficou-se muito naquele lado assim, quem vai ganhar com a narrativa dessa pandemia. E eu tenho colocado que quem quiser se sobressair ou ganhar voto em cima dessa tragédia, vai se dar muito mal na política. E eu creio que os meus colegas senadores já perceberam a responsabilidade em se produzir um relatório amplo, profundo e que responda ao país, não apenas um direcionamento sobre quem é culpado em toda essa história.